Fala pessoal, o Flamengo é o próximo adversário do Fortaleza na Arena Castelão. Próximo domingo, jogo às 16 horas. Quase 50 mil pessoas já confirmaram presença. Um jogo que realmente promete ser muito importante aí nessa reta final de Campeonato Brasileiro. O Fortaleza tendo a necessidade de voltar a vencer, se quiser realmente ainda brigar pela Libertadores, mas mesmo que seja para garantir a vaga na Sul-Americana, essa partida acaba ganhando um tom muito importante, muito decisivo, exatamente pela sequência que enfrenta o Fortaleza no Campeonato Brasileiro, e além de ser o primeiro encontro da equipe tricolor depois da derrota, né, de perder o título para a LDU na Copa Sul-Americana. Antes de qualquer coisa, deixa o like, se inscreve no canal. Hoje o cenário é diferente, tirando um dia para descansar, mas sem deixar de produzir conteúdo aqui para o canal para a gente continuar interagindo. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Tem uma possibilidade de você se tornar membro do canal também, ajudar a gente. A partir de R$ 2,99 você já ajuda o Fala Mansa a continuar crescendo. A gente ultrapassou a marca dos 3 mil inscritos, enfim, né? Está crescendo gradativamente e é muito bom contar com a sua audiência, beleza? Então já espalha, bota nos grupos aí também para a gente continuar interagindo. Eu estava dando uma olhada, Fortaleza vem aí para essa partida, como eu falei, por todo esse contexto de voltar à Arena Castelão, de ter de novo um grande público a seu favor, a possibilidade de novo contra o Flamengo, no momento de instabilidade, voltar a conquistar pontos, a conquistar uma vitória contra um adversário difícil, contra um adversário emblemático do futebol brasileiro, com um grande investimento em casa, numa reta final de campeonato, podendo engrenar uma sequência de pontos e, quem sabe, chegar ao maior objetivo do clube, que é, pelo terceiro ano consecutivo, jogar uma Copa Libertadores. Ano passado, o Fortaleza jogou contra o Flamengo numa situação parecida, fez 1-0, tomou o 2-1 e aí com o gol até do Caio Alexandre chegou à vitória por 3-2. É uma possibilidade de repetir essa história, de chegar contra o Flamengo e conseguir novamente vencê-lo e deixar um pouco para trás esse momento de instabilidade. Eu falo instabilidade porque a gente é muito levado a comentar futebol, a pensar em futebol baseado nos resultados. Perdeu 3 partidas, então já tem muita coisa errada, né? Venceu 3, tá tudo certo, Fortaleza é imbatível, ou qualquer time, né? E a gente tem que ter muita lucidez, né, de entender todo o contexto. Fortaleza vem de 3 derrotas fora de casa. Não era planejamento, por exemplo, era para ter o jogo do Botafogo em casa, era para ter o jogo do Cruzeiro em casa nesse meio de campo. Foram 2 jogos que foram passados mais para frente, inclusive Fortaleza joga contra eles nesse mês de novembro. Eram jogos que, se tivesse só o Brasileirão para o Fortaleza se preocupar, eram jogos que o Fortaleza entraria com força máxima, entraria com o time completo, contra o Vasco em São Januário, contra o Bahia na Arena Fonte Nova, e principalmente esses 2 jogos, né, contra a equipe do Atlético. Fortaleza já vinha de uma ressaca, enfim, mas também já seria um outro contexto. E foram jogos que, naquele momento, Fortaleza precisou optar por rodar o elenco. Tinham vários jogos em sequência, eram 3 jogos em 10 dias até chegar à final da Copa Sul-Americana, e isso obviamente mudou o cronograma, né? Ou então assim, obrigou o Fortaleza a ter que se adaptar a esse contexto. O que não tira o fato também de alguns jogadores não terem rendido. O Fortaleza poderia ter sido mais competitivo, poderia ter tido uma sorte melhor, poderia ter sido mais efetivo, ainda que tivesse esse contexto. Então por isso que eu falo que a gente precisa muitas vezes ter um pouco de equilíbrio na hora de analisar esse contexto. Fortaleza perde para o Vasco lá com um gol numa jogada individual do Payet, mas poderia ter conseguido um empate logo em seguida com a cabeçada do Pochettino, que o Léo Jardim acaba fazendo uma defesa. Contra o Bahia, toma um gol de bola parada, quando o Fortaleza era melhor no jogo. O Bahia não tinha chegado ainda ao gol do João Ricardo, aí toma um gol, aí no final do jogo vai tomar o 2-0. Não foi um bom jogo, não foi um bom segundo tempo, mas é o que eu digo, poderia ter tido uma sorte melhor. Contra o Atlético não, acho que contra o Atlético foi uma soma de várias coisas, inclusive essa ressaca física, principalmente contra uma equipe que vinha no embalo já na sua arena, precisando vencer o jogo diante do seu torcedor, e acabou de fato sendo superior contra o Fortaleza, que
se arrastou em determinado momento do jogo, principais jogadores, por exemplo, sentindo muito fisicamente. Então, diante desse contexto, é por isso que eu acho que o jogo contra o Flamengo, depois desse retorno lá de BH, né, um dia mais de descanso, podendo trabalhar no sábado para jogar no domingo, acho que o Fortaleza tem uma tendência de jogar de forma mais leve, mais fluida na Arena Castelão. É claro, há uma pressão, como eu falei no começo, há uma necessidade que obriga o Fortaleza a sair para o jogo, a ir para cima do Flamengo, até a atmosfera deve impulsionar o Fortaleza para isso. E os retornos também. Acho que os retornos também é um detalhe que precisa ser levado em consideração. O Fortaleza contra o Atlético Mineiro jogou com o Escobar de lateral esquerdo, a dupla de zaga Tobias e Benevenuto, que de novo fez diferença, né? O Tobias principalmente, um jogador que chegou com muita expectativa e acabou que ainda não correspondeu. Sempre que entrou, acabou que o resultado passou muito pelas atuações dele. E aí o Fortaleza tem Brits e Tite retornando, né? Além deles três, o Pacheco voltando na lateral, tem o Lucas Sacha, que não deve ser titular, mas que é mais uma opção ali para o meio de campo do Vojvoda. Então acredito que esses retornos fazem com que o Fortaleza venha muito mais forte para cima do Flamengo, né? Com uma defesa sólida. Acho que eu não me surpreenderia se ou Caio ou Zé não começassem jogando. Acho que os dois estão muito desgastados. Isso ficou muito nítido no final do jogo da final da Sul-Americana. No segundo tempo, contra a equipe do Atlético Mineiro, o Caio Alexandre não é um jogador de ser muito alterado. Ele sempre fica até o final e nos últimos jogos ele tem sempre sido substituído. É um cara que tem muitos minutos. Então eu talvez escolhendo não deixaria de contar com o Caio. Mas eu não me surpreenderia se o Vojvoda optasse por uma formação diferente, até mais defensiva, mais precavida, para jogar o Caio no segundo tempo, ter ele à disposição com mais físico para o segundo tempo. Era uma das possibilidades. E do meio para frente, aí é Pochettino, Marinho, Guilherme e Lucero. Não acho que vá fugir muito disso. Uma alteração ou outra, acho que se o Machuca tivesse melhor, era um jogo para ele, era um jogo na Arena Castelão, para pegar o contra-ataque ali do lado esquerdo. Podendo jogar nas costas do Everton, né? Um jogador que tem essa valência, mas o Machuca também foi outro que aproveitou muitas oportunidades. Wesley, né? O volante do lateral. O volante lateral do Flamengo. O Tite treinou uma formação. O Tite não vai ter Bruno Henrique, não vai ter Gerson. São duas ausências de peso. Mas o Flamengo tem um grande elenco, né? Tem jogadores que podem substituir muito bem esses dois jogadores. E a provável formação: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Defesa que vem jogando, uma defesa titular. Thiago Maia, o Eric Pulgar, que volta de suspensão e é o cara que vai tomar de volta a posição do Gerson, né, nesse jogo. É natural, não imagino que vá ter nenhum tipo de surpresa. A grande dúvida é saber se o Everton Ribeiro é o jogador que cumpriu suspensão contra o Santos, volta ao time titular, ou se o Luiz Araújo vai ser mantido, se vai jogar contra a equipe do Fortaleza. Aí a Arrascaeta, Everton, Cebolinha, e que deve ser o substituto do Bruno Henrique, além do Pedro, né? Então ainda tem o Gabigol no banco, tem jogadores com qualidade para poder entrar, fazer a diferença. É um Flamengo, tem que ser respeitado. Tite no comando, primeiro encontro dele com o Vojvoda, né? Então, assim, é um jogo que promete muito. E como eu falei no começo, né? O Fortaleza tem uma grande possibilidade diante de um grande adversário que passa por um momento também de estabilidade, vem de 2 resultados ruins. Poder se aproveitar desse momento também, tirar pontos, vencer o jogo e ficar vivo na luta, né? Porque eu acho difícil, né? São 8%. Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, mas é possível sonhar com a Libertadores, né? O Fortaleza tem capacidade para isso, mas vai depender do crescimento, a evolução de novo, né? É um time que já provou em outros momentos que consegue se refazer à medida que tem algum tipo de percalço, algum tipo de imprevisto ou de momento ruim na temporada. É esperar para ver, uma grande oportunidade, como eu falei, e esperar uma Arena Castelão lotada para um grande jogo entre Fortaleza e Flamengo, e a gente vai estar acompanhando essa partida também. Se inscreve no canal, ativa as notificações, diz aí o que você está imaginando para essa partida. É um dos melhores jogos aí, eu imagino, dessa reta final de Campeonato Brasileiro, é o que eu estou esperando. Deixa aí nos comentários também, se inscreve no canal, ativa as notificações, é o pedido de sempre. Valeu!